que está aí chegando, não é? E para falar sobre isso, eu recebo com muito prazer Paulo Giraldes aqui no estúdio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Paulo, primeiro me conta, você é psicanalista? Sou psicanalista, sou hipnólogo clínico e professor. Professor? Eu acho que de tudo isso, mais difícil ser professor. É o mais sofrido. Não, eu tô brincando. Eu adoro dar aula. Quer dizer, eu acho que o meio acadêmico é muito importante pra gente, porque psicanálise é uma área que você precisa estudar muito. E o fato de você voltar a dar aula, né, que é o caso agora, faz com que a gente tenha que preparar a aula, tenha que estudar. A gente está falando há pouco sobre internet. Os alunos hoje estão muito mais bem preparados. Então é muito importante você dar uma aula. As minhas aulas, eu costumo dizer que são aulas práticas, né? Então, porque livro hoje você compra, lê, artigos você busca na internet, e nesse segmento de matérias que eu dou aula, que é hipnose clínica, PNL, são matérias que você pode ler o livro que for, não vai se tornar um hipnólogo, por exemplo. Então, as minhas aulas são práticas. E é bastante interessante, porque o público é muito diverso, né? Você trabalha com pessoas de RH, trabalha com pessoas de vendas, trabalha com filósofos. Então, quer dizer, existe uma troca bastante importante e você acaba aprendendo junto com eles, né? É uma troca de informações. Troca né? de informações, sem dúvida nenhuma. Mas olha só, a gente tem aí contato com a molecada, criançada, escola e mais pra frente os adultos, e quando você convive com um adulto, você vê que muitas atitudes desse adulto ele tem porque sofreu uma série de coisas na infância. Quer dizer que a fase infantil é de extrema importância. Sim. A gente sabe em todos os aspectos, né? Tanto criar um adulto seguro, bem resolvido. É a formação do caráter nosso, a formação, né, do caráter, que eu acho que é o ponto de partida para que todo o resto se concretize bem, não é? Exatamente. E aí a gente vê, tanto na internet, que hoje, como você disse, o acesso é enorme, a gente tem muito acesso à informação, a televisão está dizendo sempre isso, as crianças estão sofrendo muito com traumas por causa do bullying. E tanto fala-se sobre isso, mas será que a gente exatamente sabe o que é isso? Então, o bullying é algo que sempre existiu. Na nossa época, de repente, não tinha o nome de bullying, né? De repente nem tinha nome. Eu estava essa semana conversando. Eram apelidos, né, Paulo? Exato. Né? Era uma coisa que, não, você faz, mas não é tão agressivo assim, né? E eu estava conversando essa semana com um primo meu, e aí ele falou, puxa, você vai fazer uma reportagem vai dar uma entrevista sobre bullying e tal. Puxa, eu fui praticante do bullying sem saber. Olha. Sabe, então, quer dizer, ele, na época que ele falou que ele era repetente e tal, então ele era mais velho, né? Então uma forma dele se sair bem na turma dele era praticando bullying, que ele nem sabia que era bullying, nem sabia das consequências que poderiam causar, né, no futuro. Então, do ponto de vista da psicanálise, é importante a gente falar um pouco dessa fase infantil, o quanto ela é importante para a formação do caráter do ser humano. Então, a criança, quando ela está nesse momento, ela está fazendo a criação do seu caráter, né? Ela está juntando informações, ela está colhendo informações com o meio exterior, que é através dos 5 sentidos, né, que a gente tem de nos formar. Então começa na fase menor dentro de casa, com os pais, onde eles são os modelos,
depois a gente vai para a escola, a gente tem os modelos dos professores, de alguns amiguinhos e tal, e depois na fase adulta, dentro do período da fase profissional, você tem lá o chefe, você tem o dono da empresa, onde você procura sempre estar se moldando. Então, a gente, em toda a nossa vivência, a gente está sempre se projetando em alguém. Ok? Nessa fase infantil, a criança, ela é muito mais emoção do que razão. Tanto é que às vezes a gente fala de criança como se a gente não tivesse sido, de tão distante que fica essa parte emocional. A gente esquece, né? A gente esquece, né? Até em função das responsabilidades, das obrigações, o dia a dia e tal, a gente obrigatoriamente tem que ser mais racional do que emoção. Não se permite ser criança nunca, né? Exato. E todos nós temos esse lado criança dentro da gente. Então, nessa fase, onde a criança é muito emoção, infelizmente é a fase onde começa a prática do bullying. Tá? Existem estudos recentes aqui no Brasil, onde a fase escolar onde mais acontece um bullying é na 5ª e na 6ª série. Então estamos falando aí de criança de 11, 12 anos. Né? Que hoje a adolescência também diminuiu, né? Diminuiu, né? Começava com 15, 16, hoje já é com 11, 12, 13, né? Então, começa, o que é o bullying? O bullying, a gente precisa definir bem, o termo bullying, ele acontece somente dentro da escola e é de aluno para aluno. Tá? Existem outros termos, por exemplo, na fase profissional, que é o assédio moral, que é uma espécie de bullying, mas não é bullying, mas que acontece também. Algumas pessoas também chamam de burnout, esse tipo de prática dentro do trabalho, que é aquela gozação, é um que sacaneia o outro. A intenção é sempre ridicularizar o outro. Pegar algum defeito, né, supostamente um defeito, e aplicar isso como um apelido. Isso, com repetições. Então, isso dentro da escola que caracteriza o bullying. Então, aquela pessoa que de repente é um pouquinho mais gorda, ou a pessoa que é um pouquinho mais tímida, ou alguma característica que esteja um pouquinho fora do padrão, é utilizado para a prática do bullying. O problema é que a sociedade insiste em estabelecer padrões, né, de beleza e comportamento. Sim, não é? Infelizmente a gente acaba tendo uma série de problemas em função disso. E aí eu te pergunto, esses traumas que muitas vezes é bobagem, né, e tudo mais, não são bobagem, eles acabam desencadeando algum tipo de violência? Existe isso? Sim. Dentro do próprio bullying, 20% das crianças que praticam bullying como defesa. Então, num primeiro momento, elas sofrem o bullying, são vítimas do bullying, e depois, para sair do foco, elas passam a ser praticantes. É uma forma delas simplesmente sair do foco dos amiguinhos. Não é nem um revés, é um modo de defesa que a criança se encontra nesses 20%, de praticar o bullying para que não pratiquem o bullying com ela. Essas agressividades que a gente vê entre as crianças na escola que se pegam a tapas, né? Isso é uma forma de você colocar para fora tanto essa maneira que você se acha gozado na escola, ou de mostrar que você está sempre por cima ali, que você manda na escola? Aí o problema é um pouquinho mais embaixo, né? Quer dizer, assim, como que a gente combateria o bullying para que ele não ocorresse? Educação. Né? Então tem solução? Tem solução. Sempre tem solução. Eu sempre acredito na solução, inclusive. O que acontece é que, como o bullying acontece dentro da escola,
a sociedade acaba responsabilizando a escola em si. E o bullying, na realidade, ele nasce dentro de casa. É educação, né, conversa, proximidade dos filhos. Quer dizer, tudo isso faz com que essa criança tenha uma formação melhor e com isso aceite as adversidades do mundo, né? Que hoje em dia, principalmente com a informação, eu não diria nem até que existe mais do que antes, né? O que acontece é que hoje a informação chega para a gente de uma forma muito mais intensa. Então, se a gente tiver um bom berço, a gente consegue aceitar essas adversidades de uma forma muito mais natural, né? Quer dizer, não é porque um é gordo e o outro é magro que ele é mais ou menos, que ele é mais ou menos, melhor ou pior, e assim por diante. Existe uma relação de respeito que os jovens hoje não estão tendo mais, né? Em função de uma série de modernidades que a gente chama, né, Paulo? Isso assusta um pouco. Nós, como pais, a gente fica um pouco... Porque você não pode colocar o seu filho numa redoma de vidro a vida toda. Então, ele vai para a escola, ele tem o convívio social dele, e às vezes você acha que ele está bem protegido, e quando você vai ver, porque a maioria das crianças que sofrem esses problemas, esses traumas, enfim, não contam para os pais. São os últimos a saber, são os pais. Exato. Né? Porque existe um medo, o pai e a mãe ainda hoje, porque na minha época a gente tinha um certo receio de conversar com os pais. Hoje, os pais praticamente conversam sobre todos os assuntos com os filhos. Por que ainda existe essa barreira entre pais e filhos, que dificulta um tanto quanto essa resolução desse problema, não é? O que acontece é que a gente está numa fase hoje de transição, né? Nós, pais, tivemos pais mais fechados. Então, querendo ou não, a gente acaba herdando esse padrão do que é pai e do que é mãe. A gente tenta, e a gente com conhecimento, com instrução, a gente vai modificando isso. Mas ainda nós temos laços bastante fortes, que é onde a gente não consegue ser assim como um amigo do nosso filho. Né? A gente procura ser até, mas a gente ainda tem barreiras, e isso é um caminho que ele vai se trilhar. Quando você fala para mim, tem solução... eu suponho que a gente consiga aí encontrar alguns meios de tratamento. Sim. Como são feitos? Então, para cada caso, eu acredito muito na individualidade do ser humano. Então não existe uma receita padrão, uma receita de bolo que você... o problema é bullying, a receita é essa. Tá, eu sempre analiso muito bem o indivíduo, no caso a criança, a família onde ela se encontra, porque de repente é uma pessoa que ou é praticante do bullying ou é uma vítima do bullying. Se for praticante, de repente tem alguma coisa dentro de casa, de repente o pai bate na mãe, sabe, quer dizer, aquela projeção é aquilo que ele está vendo, então ele acha aquilo natural, então ele vai praticar isso com naturalidade também na escola. E a criança que sofre o bullying, de repente ela não tem uma autoestima adequada, ela se acha menos, né? Ela se acha diferente pelas características que ela tem e tal. Então é muito importante a gente estar sempre verificando a individualidade de cada um para saber qual o procedimento que a gente vai adotar para o tratamento. Normalmente, quando você... muitas vezes chega um paciente para você e você fala, não, a gente vai tratar a criança e os pais. Acontece isso? Acontece. Ou você chega e fala, a criança não vai precisar ser tratada, primeiro a gente vai tratar os pais. O ideal seria sempre tratar a família como um todo. Não só os pais, mas às vezes os irmãos, né, com quem a criança tem contato dentro de casa. Avós, né? Os avós normalmente cuidam muito dos netos, né? Que hoje em dia os pais saem para trabalhar, então o contato com os avós é bastante grande e tal.
Imagina o choque de gerações, né? Exatamente. Se a gente hoje já tem, como pai, já tem dificuldade, sem dúvida, imagina os avós dos nossos com filhos, os netos, né? Quer dizer, é bem complicado. É um choque bastante grande, informações que eles nem existia internet na época deles. Ainda né? nem sonham nisso, não sabem nem ligar, né? Uma confusão de geração.